Né? A verdadeira trindade. Meu pai, que vocês acabaram de ver, ele completou 87 anos, muito lúcido. Eu brinco dizendo que ele é original e eu sou o genérico, né? Porque ele começa toda manhã lendo a Bíblia em hebraico, grego, latim, inglês e depois o português, devocionalmente. E eu começo já mais diretamente no português mesmo, para economizar tempo. Mas essa é a altura intelectual de alguém que serviu a Deus e o faz com imenso prazer e alegria. Ele consegue ir, ao menos uma vez ao domingo, à igreja ainda, pontualmente. Ele não consegue ir de manhã, como fez sempre, e à noite, mas todos os cultos da noite ele está presente ali no primeiro banco, participando. Isto é herança, né? Nós somos uma igreja geracional e fazer parte de uma igreja assim é um grande privilégio. Completamos agora 166 anos de história como denominação. Quantos aqui amam ser da igreja presbiteriana? Digo amém. A salvação é graça. Deus nos escolheu em sua soberana vontade. Mas a nossa escolha de fazer parte da igreja presbiteriana é algo nosso, pessoal. Deus nos deu dessa graça de escolhermos a igreja onde servirmos a Deus. E por isso é uma bênção. Eu escolhi servir a igreja presbiteriana e a sirvo com imensa alegria. Já no alto do início, né, da terceira idade, eu estou na infância da terceira idade e com muito prazer. Eu olho essa igreja e eu vejo alguns daquele tempo em que pastoreei, foi de 93 a 99. Quantos estavam aqui? Levante a mão, mas seja sincero, né? Não pode mentir. Aí, viu só? Uma parte aqui de vocês estavam conosco aqui. É uma grande bênção, né? Você fazer parte de uma igreja assim histórica. E é um privilégio meu ter, de alguma forma, contribuído à igreja presbiteriana, agora a primeira igreja presbiteriana em Rancharia. Eu queria destacar também, pastor Datavênia, a presença do presbítero Sérgio e o Gustavo. Onde eles estão? Lá no fundo, o presbítero Sérgio é presbítero nativa da Igreja Presbiteriana Central de Presidente Prudente, onde também daqui fomos e pastoreamos por 15 e abençoados anos, né? Seu filho Gustavo, que está ali ao seu lado. Quando lá chegamos, o Gustavo era quase de colo, né? E agora um moção, formado. Ele que está transtornando o mundo. Ele para ser mais específico, qual a sua profissão mesmo? Olha que benção. Engenheiro de inteligência artificial. É ele que está fazendo essas coisas abençoadas aí, né? Muita arte com Israel. Bom, isso é outro assunto, né? Não é? Amigos mesmo. Amigos de UCP. Coisa boa revê-los, viu? Leva o nosso abraço à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Presidente Prudente. Tenho comigo, claro, a minha família, muito querida, muito amada, a começar da minha esposa, Leana Rose, que continua linda, bela, como daqueles dias que aqui chegamos. Chegamos muito jovens aqui, eu dediquei a minha melhor juventude nesta igreja. Chegamos aqui com menos de, talvez 30 anos, alguma coisa assim, 29 anos, e servindo ao Senhor com muita alegria. Fizemos algumas coisas certas, outras erradas. O pastor, ele não erra, ele comete gafes, né? Eu cometi algumas gafes aqui, viu? Mas isso é do tempo passado. Eu só vou contar uma só, a pessoa certamente não está aqui, aí eu aprendi para o resto da vida, e aqui vou orientar o pastor para que não cometa a mesma gafe. Uma irmãzinha lá da nossa congregação, na época, Jardim Universitário, quando era lá naquele fundo, né, era uma edícula, e aí eu percebi que ela estava assim, fortinha, né?
E a gente tinha intimidade, falei, irmã, você está grávida? Eu falei, não, eu estou gordinha mesmo, pastor. Aí, depois disso, eu nunca mais falei. Então, a pessoa está com uma gravidez exagerada, fala, tudo bem, bom dia, fica assim, não quero mais cometer. Então, o pastor, ele não comete erro, ele comete gafe, né? Viu, pastor? Captou, né? Tá bom. Eu quero dizer a vocês que vocês têm um dos melhores pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu não comentei, nem combinamos isso. O pastor, o vosso pastor, reverendo Manuel Agrela, poderia ser pastor de uma das grandes capitais do nosso país, de uma das igrejas importantes, e eu louvo a Deus por sua vida, pelo seu ministério, a sua querida esposa, parceira, e de tantos anos. Sinta-se membro desta igreja privilegiado por ter um pastor dessa envergadura. Um homem de Deus, simples, pastoral, um coração de pastor, um pastor com cheiro de ovelha, que está muito raro hoje, um pastor estudioso, dedicado no estudo da Sã Palavra, um excelente expositor e uma alma dedicada a Deus, que Deus o preserve assim. Não importa, importa sim como começamos, mas importa como terminamos. Então, que você possa honrar toda a sua história e terminá-la como alguém que nós vimos há pouco aqui dar o seu testemunho. Que não precarivou em nenhum momento, né, ou claudicou em nenhum momento no seu ministério, e é um exemplo para a cidade lá de Sorocaba. O meu pai é uma referência na cidade. Assim a gente tem que ser, assim a gente tem que buscar ser. Está comigo aqui também o meu filho, o Israel. Um dos pedidos que nós fizemos no início do ano, eu e minha esposa, de joelhos e chorando, era, Senhor, dá um casamento para meu filho. E esse milagre aconteceu. Uma salva de palmas ali ao casal. Né? Então, é o Deus dos milagres, amém, irmãos? Isso é bênção de Deus, e escolheu alguém muito preciosa para ser sua esposa. Deus abençoe, Marcela. Muito bom. E assim a história de todos nós, né? História de vida familiar, história religiosa, há uma simbiose nela, é a nossa vida. Queridos, eu quero compartilhar algo aqui com os irmãos nessa manhã. O pastor me disse que eu tenho aproximadamente 3 horas, então eu estou muito tranquilo aqui, né? Hoje é o domingo do jejum, é hoje, né? Ah, então eu acertei o dia. Pois não, querida? A dona Cecília, que é da minha época também, né? Pai. Ela vai começar a contar os podres do meu pai. É melhor, eu não devia ter citado aqui minha família. Você quer falar no microfone? Não precisa. Tinha a rádio da cidade. Sou Cornélio. O Zico. Nossa família tem raízes aqui. Ah, é o outro Ismael. Ah. Não podia ficar perto da árvore. E ele ficava rodeando a árvore, estudando, né? E era a biblioteca dele. A gente saía de lá e deixava ele. E dava raiva. Dava raiva. Dava raiva porque ele usava a árvore como o escritório, né? E à noite a gente ia brincar na casa do Salvador. Do Salvador, que é o seu pai. E assim vamos, né, irmãos? E a história, ela continua, né? Exemplos, e tantos exemplos. Meu pai conta também, o nosso querido amado doutor Moisés está aqui, e meu pai conta quando o doutor Moisés também, porque cresceram juntos, né, doutor Moisés? E meu pai conta que viu Moisés também, apinhado de livros, carregando livros de um lado a outro, criança. E assim, são vocações que nascem, né, dessa maneira mesmo. E assim o mundo, né? Meu pai tem 3 faculdades, 2 mestrados, 1 doutorado, e continua aquele homem, aquela alma pura, simples, humilde,
E pasmem, o Israel inventou no início do ano de ter conversas com ele e começou a filmá-lo. Aí teve a ideia, vou começar a colocar no Instagram essas conversas nossas. O meu pai nunca pregou tanto o evangelho na sua vida quanto nesse último ano, porque só de seguidores ele tem mais de 70 mil, né, filho? 80 mil seguidores. Eu não tenho nem 2 mil, ele tem 80 mil seguidores e há vídeos com 2 milhões de acessos. Quando que ele pregou para tanta gente? Não é incrível? Então Deus, eu falo, pai, às vezes cansado, não consegue, mas ele consegue dirigir uma escola dominical sentado ali na nossa humilde pequena igreja, mas assim falar e estar em pé não. Mas falei, pai, o senhor nunca pregou a tantas pessoas no seu ministério quanto agora, né? No alto da sua velhice. São situações, circunstâncias que o mundo permite. Toca serrote até hoje. E agora ele vai adquirir uma motosserra para tocar os hinos mais animados. Posso pregar, pastor? Então, vou passar o microfone aí e deixar o povo falar. Está muito bom. Irmãos, nós hoje, por sugestão da minha esposa e consentimento meu, a anuência do Espírito Santo, a gente fez uma reunião e vamos falar hoje sobre famílias. A nossa igreja ela é composta de famílias, graças a Deus por isso, né? Então, não é uma igreja só de um perfil individual, uma igreja jovem, uma igreja para isso, para aquilo. Nós somos uma igreja composta de famílias. E, por isso, ela se perpetua ao longo da história. Então, falar para famílias é a missão de todo pastor, não é? E falando especificamente para famílias das quais eu participo, como disse aqui, faço parte de uma, há uma área de grande importância para o bem-estar e promoção do ambiente saudável. E este tema é um tema bastante delicado, especialmente nos dias atuais, complexo e precisa ser abordado. O qual tem contribuído para o enfraquecimento de muitos casamentos, inclusive levado a separações, e cada vez mais fáceis. E esse tema tem a ver com finanças, e eu quero compartilhar hoje sobre esse tema, finanças segundo a Bíblia. Para alguns será redundância, para outros será aprendizagem, para outros será um discernimento, quem sabe, de tomadas de posições e decisões. Porque no início do relacionamento, romantismo no ar, né? A gente diz um para o outro, meu bem, meu bem, meu bem, não é? E depois, passado alguns anos, meus bens, meus bens, meus bens. Como evitar essa situação, ou esse colapso? Então, hoje nós vamos abrir a Bíblia, lá em Lucas capítulo 14, versículo 25 a 32, orientações do Senhor Jesus acerca desta área. Você vai se surpreender que a Bíblia, e em especial Jesus, falou muito sobre esse assunto. Nós, como igreja presbiteriana, somos muito cautelosos em tratar desse assunto, eticamente falando. Há igrejas como daquela aqui, vizinha de frente, que supervaloriza o tema, mas nós não podemos cair no outro extremo, de simplesmente como se esse assunto não fosse relevante e não houvesse importância em tratá-lo na ótica bíblica, na visão bíblica. E Jesus tratou desse assunto por inúmeras vezes, só para você captar a mensagem. Nós estamos numa escola bíblica dominical, amém, irmãos? E aqui a gente aprende, não que no culto não aprendamos, mas na escola é participativa, é Bíblia na mão, caneta, por isso que eu trago aqui, toda vez que eu vou a uma igreja, eu levo uma caneta e tenho papéis aqui, e anoto e rabisco a minha Bíblia. A minha Bíblia é toda anotada com sermões que eu vi, inclusive seu, pastor, eu tenho registrado aqui na minha Bíblia pergaminho.
disse alguém que Bíblia suja é sinal de coração limpo. Então, quando alguém chega na igreja com uma Bíblia de 10 anos de uso e as capas e as páginas ainda estão coladas, alguma coisa está errada. Então, Bíblia suja, no bom sentido, é sinal de coração limpo. Significa que a Bíblia está sendo lida. E eu não abro mão da minha Bíblia física, né? Porque você tem o tato, o cheiro, o registro, e você não deve abrir mão de vir à igreja. Esse, pelo menos, eu sei que também não é pecado ter a Bíblia, não é? No celular, nas mídias, mas não dá para substituir, porque ela é tátil, ela tem memória. Essa Bíblia tem memória para mim. Cada página tem uma memória, me traz o dia, a hora em que eu vi e que por ela fui ministrado. Lucas capítulo 14, eu dizia que você vai se surpreender. Há registro de cerca de 35 parábolas. Jesus contou inúmeras outras parábolas, ele realizou inúmeros outros milagres. Jesus Cristo ministrou inúmeros outros sermões, ao ponto de João, um dos evangelistas, aquele amado, aquele que estava sempre ao lado de Jesus, no final lá do seu evangelho, ele chegou a fazer o seu testemunho, dizendo assim, simplesmente, eu não preciso abrir, eu vou ler aqui, João 21, 24 e 25, ele diz: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, as que as escreveu, e sabemos que o testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Agora, pasmem, se todas elas fossem relatadas, tudo aquilo que Jesus Cristo fez, e tudo mais que realizou, dos milagres que operou, e de tudo mais, ele diz, se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, o que Cristo fez, ministrou, ensinou, muito mais do que os evangelistas conseguiram registrar e captar. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, mas estas são suficientes para que creamos que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Amém? O que está revelado é mais que suficiente para que creamos em que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. 2/3 das parábolas narradas por Jesus falam sobre finanças. E a gente omite esse assunto em que Jesus foi muito enfático. Uma destas, nós leremos aqui, que está em Lucas capítulo 14, versículo 25. Esse texto, que tem parábolas também no capítulo, uma delas aqui é a grande ceia, e agora nós vamos ler uma que Jesus também se refere. Ele conta assim, versículo 25, Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, observa, primeira parábola, versículo 28, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombe dele. Segunda parábola. Dizendo este homem, começou a construir e não pôde acabar. A segunda, 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
Amém, irmãos? Bom, por que Jesus ensinava através das parábolas? Ele responde, Marcos 4:33. Marcos 4:33 está na minha edição da ARA, Revista Atualizada, o título, Por que Jesus falou por parábolas? Versículo 33, Marcos 4. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Então, Jesus ele era extremamente capacitado na ministração da palavra, e às vezes falta sabedoria para muitos pastores identificar o auditório e perceber a melhor forma de comunicar um princípio e uma verdade bíblica. Amém, gente? Então, Jesus foi o maior de todos os pedagogos, e como mestre, assim chamado, sabia comunicar, porque não adianta nada, ao final do culto, um pastor ouvir um elogio do tipo, pastor, foi uma bênção. Não entendi nada, mas olha, foi muito joia, foi muito bom ouvi-lo nessa noite. Jesus Cristo, ele comunicava ao coração de todos os seus ouvintes. Amém. Ele articulava com os mais sábios dos homens, de igual, e também comunicava com os mais humildes das pessoas. E ele falava e as pessoas entendiam, e de alguma forma reagiam ao seu ensino, positivamente ou negativamente. O fato é que ninguém ficava neutro diante da fala de Jesus. Alguns o rejeitavam, a maioria, mas outros o aceitavam, mas todos entendiam a sua ministração. Voltando para o texto, nós vimos aqui algo extraordinário. É claro que o contexto nos fala de renúncia para o discipulado. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará ou achá-la. Então Jesus está falando sim de renúncia, de preço, do que significa ser discípulo de Cristo. Estava falando com uma jovem na nossa igreja, esse mês passado, falávamos sobre o ser crente, e gente, ser crente não é para qualquer um. Quantos concordam? Levanta a mão aqui, esquerda, para saber se vocês estão aqui. Sabe o lado direito, esquerdo? Não é para qualquer um. Ser crente não é para qualquer um. O ser discípulo de Jesus, o ser seguidor de Cristo, porque exige abnegação, renúncia, até mesmo dissensão familiar. Eu tenho pessoas na minha igreja, e seguramente a igreja de Cristo, a qual eu sirvo, seguramente aqui também, pastor, pessoas que vêm, né, mesmo sob o peso da rejeição dos pais, né, e da negação destes, mas estão firmes em Cristo Jesus. Então é renúncia, é abrir mão de desejos, numa sociedade tão hedonista quanto a nossa, que diz que o prazer tem que se viver intensamente, sem limites. Então, ser crente, mais do que nunca, nessa geração, é um grande desafio. E é renúncia. E Jesus fala que é um preço a ser pago. Deixar os queridos que se opõem à fé, abrir mão da sua própria vida. Mas eu quero me ater ao coração desse texto, que são as duas palavras de Jesus para exemplificar o que significa esta tal de renúncia, de abdicar de si mesmo, né, face ao chamado de Jesus. Ele explica isso e ao mesmo tempo Jesus dá lições de finanças, né? E aqui nós temos educação financeira ministrada de Jesus. Veio a reboque do princípio da renúncia do discipulado. Primeira coisa, pode ser a primeira tela aí, meu jovem. Pastor, uma sugestão aqui. Agora eu posso fazer umas críticas na igreja, não sou mais pastor dela? Posso, né? Então tá bom. Arranjar mais uma estante maior aqui, viu? Essa estante da minha época, rapaz. E ó, minha Bíblia tá para cair, mas eu seguro aqui, equilibro lá.
Porque eu sou da época ainda do papel pergaminho, sabe? Então eu uso pergaminho ainda para pregar. Hoje os pastores bonitos, modernos, chegam aqui como tablet, né? E vai. Mas você sabe por que eu não uso tablet? Porque uma vez eu fui assistir uma mensagem, gente, o pastor apareceu com o tablet todo moderninho, né? Modernoso. Eu sou pastor pop. Então chegou lá com o tablet, colocou ali. Irmãos, vamos abrir a Bíblia. Puf, tela preta. Irmãos, ore pelo meu tablet que ele pifou. Se vira, irmão, se vira. Se vira. Então, é assim que eu sou, né? Pode ser uma maiorzinha aqui, uma dica, viu, pastor? Isso aqui é do meu tempo, então na época eu tinha que ter feito, não fiz, eu peço para que o outro faça. Então, vamos lá. Primeira dica de Jesus é essa. Vamos ler juntos? Aqui comigo. É isso que Jesus está dizendo, sim ou não? Você leu o texto? Você colocou os olhos, colocou o coração e a mente? Jesus não está falando aqui de planejamento? Me respondam, sim ou não? Sim. Sim. Jesus está dizendo o seguinte, ó, pois qual dentre vós pretendendo construir uma torre? Jesus, não se assenta primeiro na mesa, para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? E ele fala, para não suceder que tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Isso se chama planejamento. Então o que Jesus está dizendo a mim e a você, se eu e você queremos uma família saudável, feliz, abençoada, faça um planejamento. Vamos repetir juntos? Leiamos. Faça o quê? Mais uma vez. Em todas as áreas. Aí Jesus Cristo fala do exemplo do rei guerreiro, né, que vai, mas antes de ir para uma batalha, ele calcula, mas o inimigo vem com quantos soldados? Qual a diferença? Isso é sabedoria. Em tudo aquilo que fazemos. Então, faça um planejamento. Amós 3:3 diz, andarão dois juntos se não houver acordo. Então tem que haver concordância, planejamento, elaboração. Então Jesus ensinou através das parábolas sobre finanças afins. E há muitas parábolas, eu provo 2/3 delas, que falam de finanças. Por exemplo, a parábola do semeador. Semear para colher, colheita. A parábola da pérola de grande valor, de alguém que encontra a pérola, pega o seu dinheiro e compra aquele terreno, a fim de ter aquela pérola. A mulher e o juiz iníquo, que fala sobre a oração e não esmorecer e orar sem cessar, é de uma viúva que vai até o juiz e insiste para que ele julgue a sua causa, a fim de que ela receba o que lhe é justo. Finanças. O filho pródigo, finanças. O jovem pede do pai a sua herança e gasta. A palavra pródigo significa gastador. E ele gasta toda a fortuna, e ele só volta, não por arrependimento, mas porque lhe faltou até o que comer. Então ele volta para a casa do pai para ter o sustento material. Finanças. Jesus conta a história do bom samaritano, do homem ali na estrada, exposto, não é? E Jesus fala de alguém que se compadeceu dele e pagou alguém para que cuidasse dele. Finanças, amor, claro, através do ato do amor que ocorre através das finanças. Parábola dos talentos, assim é o que Jesus Cristo faz. Então, eu quero dizer aos irmãos que o Senhor trata dessa questão com extrema naturalidade e didática. Certa vez ele ensinou que onde estiver o teu tesouro, ali estará o quê? O teu coração. Curso CRAU que ministramos, né, Sérgio? Inúmeros grupos, curso CRAU de Finanças da Universidade da Família.
nos ensina muito, e ele informa que há 2.350 versículos da Bíblia que falam sobre finanças. Então eu tenho aprendido que finanças não é uma questão material, mas espiritual. Então, porque há uma verdadeira luta no nosso interior, e resistência para entender esse princípio de finanças, que tem levado muitas famílias à bancarrota e à separação. Como buscar um equilíbrio bíblico nessa matéria tão importante da nossa vida cristã? Primeiramente, preciso que você defina bem em seu coração que prosperidade não é avaliada pela quantidade de dinheiro que possuímos, acumulado. Muitas pessoas são ricas e ainda assim não são prósperas. Como assim, pastor? Quero entender. Biblicamente, prosperidade é mais do que finanças, é um estado de paz espiritual. Quantos podem dizer amém por isso? Porque pode-se ser humilde e pobre e ainda ser próspero. Eu quero provar isso segundo a Bíblia. Porque prosperidade é ausência de necessidades. Grave isso. Vou falar, você repete. Prosperidade é ausência de necessidades. Quem ensinou foi Jesus. Ele disse, olha, se você tem com que se vestir, se você tem um abrigo para lhe acolher, se você tem o alimento de todos os dias, o pão de cada dia dá-nos hoje, você é uma pessoa próspera. Ausência de necessidades. Ah, pastor, mas eu não tenho aquela casa, eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquele conforto. Isso não tem a ver com prosperidade. Prosperidade, segundo a Bíblia, é ausência de necessidades. Se você tem o suficiente, e eu vejo que o povo aqui está bem abastecido, viu, pastor? Está bem cevado, está todo mundo meio gordinho e tal. Então o povo está comendo bem nessa igreja, sim ou não? Lá na minha igreja tem gente magrela, mas aqui não, aqui está tudo muito bem, né? Então o povo aqui está bem, está saudável, mas é saudável e come bem, viu? Então o povo está muito bem, saudável, e isso é bênção, isso é prosperidade. Prosperidade é paz interior, que a Bíblia chama de contentamento, Filipenses capítulo 4, quando Paulo fala que tendo passado por todas as experiências de abundância ou de escassez, ainda assim ele sentia paz no seu coração, tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade, as pessoas mais prósperas que conheço e conheci na vida, não foram pessoas necessariamente ricas. A pessoa mais próspera, e o Sérgio e Gustavo vão de concordar comigo, foi uma pessoa que conheci, um irmão muito querido, o diácono, Paulo Aredes, já é falecido, né? O seu Paulo Aredes, o Sérgio, presbítero, vai se lembrar, o pastor não pode mentir, porque sempre tem testemunhas, né? É nuvem de testemunhas, a Bíblia diz. E pastor Paulo, o diácono Paulo Aredes, um senhor muito querido, humilde, morando lá no bairro, bastante distante do centro, na periferia da cidade, Jardim Itaipu, não é? E ele decidiu, pastor, eu quero abrir aqui um ponto de pregação, uma casa humilde. Ele não tinha carro, então ele tinha sempre a área dele, a garagem disponível. E começaram a reunir o quê? Crianças, todos os domingos. Hoje ali é uma operosa congregação, que há de se tornar igreja, em nome do Senhor Jesus. O Paulo Aredes, ele vinha aí com toda a família à igreja, em todos os cultos e programações, semanais inclusive. E quando ele chegou aos seus 80 anos, ele vinha de bicicleta. Com 80 anos, ele saía do Jardim Itaipu, percorria toda a cidade para participar de um culto de quinta-feira. Isso não é prosperidade, irmãos? Saúde plena, uma família toda abençoada, uma igreja na casa dele. Esse, para mim, é a pessoa mais próspera daquela rica, né, e abastada igreja, Paulo Aredes. Quantos estão captando isso? Diga amém. Então tire da cabeça a idealização de uma pessoa próspera.
Uns anos atrás, antes de ser pastor aqui, fui pastor de Jaboticabal. Estava eu e minha esposa no carro, e nós estávamos passando por um bairro, e ali, uma das mansões, os ricos usineiros da cidade, e o jovem que nós estávamos dando carona disse assim: pastor, esse pessoal aqui que deve ser feliz, olha o tamanho da casa deles. Sem exagero, irmãos, a sala daquela mansão era quase o tamanho desse templo. A sala. A mulher pediu para que o marido fosse buscar arquitetos de Hollywood para fazer a escada como da Scarlett O'Hara, lado, e o vento levou. Riquíssimos, né? E aí eu disse: não, eles não são felizes. A semana passada eu estive aqui, orando por um filho tomado e dominado pelas drogas. E eles pediram: por favor, pastor, ore por nós. Meu filho está se perdendo. Riqueza, dinheiro, não tem nada a ver com prosperidade. Prosperidade é alcançar o ideal da paz em Cristo Jesus. Aprendo que prosperidade é a capacidade de dar e não receber. Eu aprendo que é assim. E a Bíblia é revolucionária, porque ela ensina que de nada vale a prosperidade sem contentamento, a abundância sem compartilhamento e riqueza sem generosidade e humildade. Bom, primeiro, em seu coração, em meu coração, tenhamos isso. Faça o quê? Segundo, estamos indo rápido, irmãos, temos 35 telas. Então, vamos ler juntos? Viva! Eu sei que para alguns é incômodo ouvir esse assunto. Eu não quero porque estou numa situação tão difícil, pastor, que só o falar isso na igreja ainda me dá angústia. Mas é aqui que você tem que ouvir a solução. É aqui que você tem que ouvir uma palavra de confie, acredite. Deus pode reverter a partir de atitudes suas e da provisão de Deus, milagres na sua vida financeira. Quero convidar minha esposa aqui, por favor, venha aqui à frente. Na IPB a mulher não pode pregar, mas pode falar numa escola dominical um testemunho, né, pastor? Eu vou denunciar, porque a irmã deu testemunho aqui há pouco, né? A irmã anterior. E ela vai contar um testemunho aqui. Não combinamos. Bom é assim, não combinar. Tá bem. Nós éramos recém-casados, faz tempo. Somos casados há 35 anos, então, né? Qual o testemunho? Graças a Deus, né? Então, nós éramos recém-casados mesmo. Eu não trabalhava ainda, irmãos, e me aposentei no ano passado, então, né? E naquele janeiro de 1990, né? Recém-casados mesmo. Casamos aqui nesse tempo. Verdade. E aí, chegamos lá, né? Então, em janeiro, e fomos então, né? Desfazer as malas, arrumar a casa, e de repente toca lá a campainha, o presbítero tesoureiro chama o Ismael, né? Com uma excelente notícia. Pastor, ele não falou nada para mim. Pastor Ismael, né? O senhor tirou férias em janeiro, né? E a igreja não reagiu. Então, os crentes viajaram, né? O senhor também esteve de férias. Então, nós não tivemos arrecadação suficiente para pagar o seu salário. Então, esse mês não temos salário para pagar para o senhor. Eu não trabalhava ainda, eu era estudante, né? Me casei com 18 anos. Primeiro mês de casados, né? Então, o que tem que fazer? Orar. Vamos orar. Bom, fomos domingo para a igreja, né? Eu sem saber de nada, porque ele não contou. E fomos para a igreja, escola dominical, ok, culto da noite, né? E fechamos a igreja, já estávamos lá fora, aquele costume, né, de todos os crentes, né? Fica lá fora, na calçada, conversando. E aí
parou um irmão, que na época era da Igreja Batista Livre, e depois de um tempo ele se tornou nosso companheiro, irmão da nossa igreja, ficou conosco lá. Mas nós não tínhamos essa intimidade ainda com ele, né? E que ali fora, já ele parou o carro e chamou o Ismael. Falou, olha, pastor, eu estava orando hoje à tarde e Deus me falou que eu tinha que vir aqui, né? E passar essa oferta para você. Lembra do cheque? Lembra, né? Que hoje é só Pix, né? Pix, lá. E pôs, né, no bolso dele, assim, não sei se era paletó, camisa, né? E colocou. Amém, irmão, muito obrigada, Deus abençoe e tal. Fomos para casa. E quando ele chegou em casa, então, ele tirou, né, o cheque, foi olhar, e era exatamente o salário, né, do mês. Então, Deus é o nosso provedor, né? A gente, às vezes, pensa que a gente é que vai prover, né? Às vezes, a esposa ganha mais que o marido, ou não, né? É o marido que se sente mais, né, o provedor da casa, ou a esposa, nossa, eu preciso correr atrás, né, meu marido está desempregado. Mas é Deus que é o provedor, né? A gente tem que ter essa consciência, né? Que, é claro, a gente tem que ter responsabilidades, né? Não é gastar e falar, Deus, corre atrás aí. Né? Ou então vem aqui, consagra o dízimo e fala, já fiz a minha parte, Senhor, né? E não é assim, né? A gente tem que ter responsabilidade, mas o Senhor é o nosso provedor. Obrigado, meu amor. É porque a gente tem que viver o que prega, né? E pregar o que vive. Então, viva dentro do seu o quê? Orçamento. É assim que é. Meus irmãos, uma pessoa que ganha os seus 20 mil, que é um excelente salário, mas se ele gastar 22 mil, ele vai ter problemas no final do ano. Sim ou não? É óbvio. A pessoa que ganha 1.500, que é o salário mínimo, mas se ele gastar 1.800 por mês, ele vai ter o mesmo problema. Sim ou não? Jesus disse, viva dentro do seu orçamento, do seu cálculo. Próxima tela, por gentileza. Vamos ler juntos? Não o que você não tem para ter. Bom, isso tem a ver com consumismo. Consumismo, que é o oposto de contentamento que o apóstolo Paulo fala. Digo isto não por causa da pobreza, porque sei viver contente em toda e qualquer o quê? Situação. Então, é não gastar o que você não tem para não ter o que você não precisa. E esta é uma luta de todos nós. Nós vemos uma sociedade consumista, sim ou não? Que nos convida o tempo todo a ter e gastar e a possuir. Agora a lanterna do carro não é mais redonda, é quadrada, e agora você não pode, porque a sociedade, o marketing, quem trabalha com isso sabe, colocar no coração do homem a sensação da insatisfação. Vou cometer talvez um pecado teológico aqui, mas o grande pastor que vocês têm depois corrige. Para mim, o pecado original ali no Éden não foi a desobediência, antes dela foi a insatisfação. Eva falou, mas eu não tenho essa árvore, eu tenho tudo, mas eu não tenho essa árvore. Eu quero essa árvore, eu quero esse fruto. Estão entendendo? E é exatamente isso que o diabo faz desde o Éden. É colocar no coração da mulher, do homem, o sentimento de quê? Insatisfação. Não tem a ver com comodismo, preguiça, o que eu odeio, não é? Isso é totalmente inaceitável, mas tem a ver com o sentimento de gratidão a Deus, porque nós estamos sob essa luta da insatisfação. Steve Jobs, né? Steve Jobs, que é o criador da iPhone, da Apple, ele tem uma frase máxima na sua biografia, ele diz, eu crio necessidades. Eu crio necessidades. Deu para entender? Então, o que faz o mundo é criar necessidades, que, por vezes, nem é para nós algo imprescindível. E aí, o que acontece, dada essa insatisfação, várias ciladas ou armadilhas mentais ocorrem em nós.
e muitas vezes se tornam autossabotagens. Por exemplo, quando você pensa assim, eu mereço. Quantos já pensaram dessa forma? Sim ou não? Ah, mas eu mereço. Veja, o quanto eu trabalho, o quanto me dedico, o quanto já... Eu mereço, não importando se é em 185 vezes, mas eu mereço. Quer ver outra sabotagem? Não posso perder esta oportunidade, a tal da promoção. Que bênção, né? Esse ano eu fiquei pasmado num dos supermercados dos gigantes que possui lá Sorocaba. Estava lá, ovo de Páscoa em 12 vezes. A pessoa comeu ovo de Páscoa em abril, está pagando até hoje. Vai virar o Natal, vai comprar o presente de Natal e vai estar pagando o ovo de Páscoa em 12 vezes. As pessoas falam, que coisa maravilhosa, que oportunidade de ouro. Meu irmão, pega a tablete de chocolate, R$5, dá para o seu filho e fala, é isso que a gente tem neste ano de Páscoa. Pronto, resolveu o problema. Amém, irmãos? É simples, nós, seres humanos, que somos complexos e criamos problemas para nós mesmos. Não é o país, não é minha família, não é outro, somos nós mesmos. Então, olhe para o princípio bíblico. Próxima tela, gentileza. Vamos ler juntos? Seja... Irmãos, quantos estão entendendo isso? Digam amém. A mensagem de hoje, você está entendendo? Eu espero que seja de Deus ao seu coração. Seja senhor das suas decisões. Porque isso é grave, porque Jesus Cristo diz que existe um senhorio chamado Mamon, e ou o homem serve a ele ou serve a Deus, não é? E isso é muito sério. Quem está ocupando o altar da sua vida? E aqui é um nome próprio, Mamon é uma entidade, é um ser, não é? Então, ou se serve a Deus ou a essa entidade chamada Mamon, mas é impossível servir dois senhores. Então o dinheiro, ele é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. E aí nós aprendemos sobre liberdade financeira, aprendemos muito uns com os outros. Cuidado com os tais dos jogos, Superbet, Tigrinho, que é o mal desses últimos anos, sim ou não? Eu estava na festa de aniversário semana passada, um presbítero nosso lá da cidade de Salto de Pirapora, era um aniversário, como disse, pessoas queridas ali que deixamos. Atualmente sou pastor em Sorocaba de uma pequenininha igreja, pequeniníssima igreja lá do bairro, e nós estamos amando essa experiência, 6 minutos da nossa casa, está sendo uma benção. Mas eu fui pastor recentemente, 8 anos, da cidade, e essa cidade, ela fica assim, muito perto, 15 quilômetros, né, Salto de Pirapora. E lá pastoreamos por 8 anos. Então, nós tivemos esse relacionamento tal. E ele estava dizendo, esse presbítero, como engenheiro, como digo, gerente de produção de uma grande fábrica em Indaiatuba, ele contando um pouco, como que você está? Estou bem, pastor, só que estou meio assustado, porque falando assim que pessoas com 20 anos de fábrica, pedindo para que ele mande embora, para que a pessoa, né, receba o acerto, porque o casamento dele já terminou, mas ele tem que correr atrás de pagar as dívidas por conta da jogatina do bet. Ele perdeu o casamento, está perdendo um emprego, uma função de 20 anos por causa de dívidas do tipo. Então, isso é sério, irmãos, isso é sério. Né? Então, casamentos que estão sendo desfeitos, pessoas que estão perdendo o emprego por causa desse vício patrocinado, né, às vistas de tudo aí da sociedade. Mas a gente tem que aprender, e sempre é tempo de aprender. O meu maior mestre nessa área, pasme, é o meu filho, Israel. O meu filho tem me ensinado e me ensinou muito. E a gente tem aprendido com a graça do nosso Deus. Não é, filho? É isso, é tempo e oportunidade de aprendermos uns com os outros.
mais uma tela, estou indo para a conclusão, vamos ler juntos. Evite. Eu não estou aqui, pastor, para criar nenhuma celeuma entre marido e mulher, né? Eu estou vendo gente fazendo assim, né? O marido até falou, é normal, né? Mas a ideia é que cada um de nós possamos nos autoavaliar. A maior tentação dos nossos dias chama-se cartão de crédito. E a definição é muito simples e muitos conhecem. O cartão de crédito, ele compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar pessoas que você nem gosta. Definição interessante essa, né? Por vezes, né? Claro. Ele compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar pessoas que você nem gosta. A Bíblia chama a dívida de escravidão. Vocês conhecem aquela história da viúva de Sarepta? O esposo dela era pastor, irmã, misericórdia, né? E tinha dívidas. Aí ele morreu. E ficou a irmã com seus filhos. Naquela época, sob garantia de dívida, os filhos se transformavam em quê? Escravos. A Bíblia chama a dívida de escravidão. Então nós temos que nos libertar em nome de Jesus. Próxima tela. É Jesus que nos orienta e nos ensina. Não viva no limite dos seus, o quê? Vamos ler juntos? Não viva. Tenha uma reserva financeira. Você olha para a Bíblia e vê a parábola das 10, o quê? Virgens. 5 foram prudentes. E 5 foram o quê? Imprudentes. Né? Indisciplinadas. E por último, mesmo, é gostoso a gente ouvir o pastor, olha irmãos, estou concluindo, mas quando fala 3 vezes é ruim, né? Mas, por vezes eu me vingo, quando vejo o presbítero pregando na nossa igreja, fala, concluindo, eu falei, irmão, é a 10ª conclusão que você está fazendo, pode reparar. Vamos lá, vamos ler e concluir. Não viva... Não, mas é a próxima tela, agora já foi essa. Próxima tela, isso. Juntos. Participe deste maior empreendimento dos céus na terra. Olha, Deus é um Deus que abençoa. Você crê nisso? Diga amém. O maior investimento que você pode fazer é investir na obra eterna de Deus. Se você pensa em algo que você poderia, de fato, investir, está no reino de Deus, na obra de Deus. Nós ouvimos há pouco aqui o testemunho, né, de missões. Então, a melhor maneira de você priorizar os seus recursos para de Deus ouvir dele a provisão da sua promessa é a fidelidade. Eu não sou Jacó Silva, né? Jacó Silva esteve aqui nessa igreja. O reverendo famoso, pregador do dízimo da IPB, viajou o Brasil inteiro. Quantos aqui estavam nessa mensagem? Levanta a mão. Olha lá, ó. O reverendo Jacó Silva esteve aqui pregando veementemente sobre os dízimos e ofertas. Irmãos, é uma bênção a gente investir na obra de Deus. É uma bênção nós devolvermos aquilo que não nos pertence. E dizer, eu participo desta obra. E é empreendimento de Deus. É obra de Deus. Deixa eu dar um pequeno testemunho aqui, pastor, para encerrar. Vocês estão vendo esse aumento aí? Vocês jovens que estão aí em cima, né, na galeria, você conhece a história dessa galeria aí ou não? Não, né? Então vou contar para vocês. Nosso templo vinha até ali onde está esse pilar, né, Ismael? Ali. E tínhamos essa fachada, que era livre, tinha aí esse espaço gostoso na época, mas a igreja estava pequena, e aí nós então empreendemos esse espaço a mais e essa galeria. Eu me lembro que na época nós tínhamos coisa do tipo R$5.000 na época, e foi orçado em 25 mil. Era um grande passo de fé,
muito. E foi assim, muita sujeira. O Ismael trabalhou muito nisso, faz parte, né? Então, cavando e tal, tudo aquilo, né? Terra. E eu me lembro que quando do fundamento, né? De colunas, né? Como chama aquilo lá? É uma broca, né? O irmãozinho, eu estava na frente com o Ismael, não sei se você estava ali neste momento, o irmãozinho da Assembleia de Deus passou e disse assim para mim: pastor, é só cavar o buraco que Deus manda o cimento. Eu falei: é isso mesmo, irmão, tem que cavar o buraco, se não cavar, eu tenho que fazer minha parte para Deus. E para a glória do Senhor Jesus, aquilo que parecia tão distante, improvável, né, Renato? Renato Augusto, que foi testemunho também, já era tesoureiro, né, Renato? Em 6 meses estava tudo pago, por causa da fidelidade da igreja do Senhor Jesus. Amém? O que é de Deus, Ele provê. Que Deus abençoe muito a sua vida e que conceda ao seu coração essa paz que todos nós tanto desejamos e almejamos ter. Vamos orar? Feche seus olhos. O que nós ouvimos hoje também tem a ver com experiências de oração com Deus. Pode ser em outras áreas do casamento, pode ser também em situações outras do trabalho, de relacionamentos, mas confie em Deus. Obedeça a sua palavra e experimente aquilo que Deus tem para a sua vida. Senhor Deus, nós te louvamos, pois esta palavra do Senhor é fiel, e ela se cumpre na nossa vida, em todas as áreas. Não há área na nossa vida em que o Senhor não esteja presente. Então Deus, adentra a vida de cada um de nós, trazendo compreensão, entendimento, discernimento, e que nós possamos aprender com o Senhor nessa manhã sobre planejamento da vida, e que nós sejamos, ó Deus, felizes pelas melhores decisões. Que o Senhor nos oriente nesse quesito das finanças também, fazendo-nos pessoas prósperas, abençoadas, e que possamos experimentar do Senhor o melhor dessa terra. O que significa, Deus, não apenas não apenas desfrutar das benesses ou riquezas, mas da provisão da paz interior no coração. Então Deus, dispensa a nós o teu cuidado, abençoa-nos e seremos por ti abençoados. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.